Está entrando no ar. Jornal Visionários. Apresentação Fernando Frangão. Mais uma semana, boa noite a todos. Venho aqui mandar um abraço para os amigos. Sem os amigos, a gente não é nada. Edivan Ferreira, Esquininha, Variedades. Qualidade e credibilidade. O nosso irmão Donizete, um abraço. O Teco, um abraço, Tecão. Um abraço também, Washington e Lana. Também aquele abraço apertado para o Altamiro e Alexandra. Deus abençoe todos vocês. Vanderlei, um abração. Leni, aquele abraço. E hoje tem duas empresárias aqui. Vão contar um pouco da história, como começou aqui em Moreira César. Boa noite, Raquel. Boa noite. Raquel, quem é Raquel? Fala para todos. Gente, primeiramente, boa noite a todos que estão assistindo. Eu me chamo Raquel, né? Eu sou casada, tenho um filho também. E antes disso tudo também eu quero agradecer a oportunidade, né? O convite. Na verdade, o convite não era nem para mim, né? O convite era para ela, eu vim só tudo é por Deus. Vim só para acompanhar e acabei ficando também, né? Quero agradecer e vamos lá. Raquel, a tendência. Por que a tendência? Eu não falei, né, que eu tenho uma loja de roupa feminina e ela se chama Tendência Modas. Eu escolhi esse nome porque eu acho que já é um pouco do estilo que eu gosto de trabalhar. Eu gosto de pesquisar bastante o que está em alta, o que está na moda, né? E eu acho que tem tudo a ver com isso. Tendência com o que está em alta na moda. Projeto futuro. São tantos, né? Eu até, inclusive esse ano, eu anotei, até fiz um vídeo que era para eu poder fazer no próximo. Eu fiz em janeiro e eu fiz para eu poder gravar na mesma data de janeiro de 2027 algumas metas que eu quero alcançar para esse ano, para a loja, né? E uma dessas metas, né, projeto que eu queria era fazer uma reforma lá. Eu tenho muita vontade de fazer e eu espero que esse ano eu alcance isso. Fazer uma reforma para, né, poder atender melhor os clientes, né? Com certeza. Nesse ano 2026 Sim. Você vai conseguir. Amém. Pode ter a certeza. Deus na frente, tudo já vai dar certo. E, Raquel, fala para mim e para todos. A Raquel sempre precisa dos amigos. Sim, com certeza. E a amiga Josi, como entrou na sua vida? Olha, eu conheci ela, na verdade, quando eu trabalhava em uma outra loja, e aí ela sempre ia lá. Aí a gente não conversava tanto, na verdade. Na verdade, eu achava ela meio assim, sabe, assim, de primeira a gente não conversava tanto. Ela só ia lá, conversava mais com a outra funcionária, aí acabou que com o tempo a gente foi, né, se conhecendo. Fazendo amizade. Isso. Aí foi assim, foi através de um outro lugar que eu trabalhava. Aí a gente tá aí agora trabalhando, quem diria, né? Uma do lado da outra, né? E agora nós vamos com a Josi. Josi, fala um pouquinho para todos, igual ela citou, os amigos é muito importante. E você é uma amiga que começou junto com a Raquel. Hoje, a Vitória. Bolos e caseiros. Fala para todos esta história. Boa noite a todos, meu nome é Josi, né? Muitos aqui me conhecem como Vitória, né? Eu tenho a loja de bolos ali em frente ao UBS, ao lado da loja Tendência Modas, né? A Josi é casada, tem 2 filhos, tem um casal, é empreendedora, né? E a Vitória nasceu há 7 anos, em São Paulo ainda. Aí vim pra cá na época da pandemia e comecei a fazer os bolos aqui, indo em porta, né, indo nos comércios. A cada bolo que eu vendia, eu pegava o número daquela pessoa, né, pra poder já ir fazendo meus clientes. E não andava de bicicleta. Eu morria de medo de andar de bicicleta. E São Paulo eu andei de bicicleta dentro de casa, mas na rua eu não andava. Por que você veio de São Paulo para cá, para Pindamonhangaba? Por que eu vim?
Vou ser sincera, eu não gostava de Pinda, não. Não? Não. Porque Pinda trouxe meu pai e minha mãe pra morar aqui. Sim. E eu sempre morei perto do meu pai e da minha mãe. Aí Deus fez um mover lá e me trouxe. E mesmo quando eu cheguei aqui, porque foi na época da pandemia, eu comecei a fazer bolo em São Paulo em 2018. Aí, finalzinho de 2019, a minha mudança veio pra cá. Aí eu descobri que eu tava grávida, eu tive que ficar. Aí meu esposo veio na frente e foi o que? Março? Março. Eu vim de mudança pra cá em março. Aí Deus fez um mover. E aqui ainda, quando eu cheguei aqui, a minha cabeça só era em São Paulo. Eu falava, não gosto desse lugar não, gente. Aqui na minha vida não. Eu falei, Deus me livre um lugar desse, Jesus. Aí não tava dando pra ir pra culto, não tava dando pra fazer nada. Eu falei, meu Deus. Aí abri os cultos, eu fui pra igreja, cheguei lá, pedi oração com o pastor. Aí o pastor orou e falou, filha, você tá com 2 pensamentos, né? Um lá e um cá. Mas Deus manda te dizer que pra cá, aqui neste lugar, Ele vai fazer grandes coisas na sua vida. E fez. Aí comecei a vender os bolos. Aí foi onde acabou aquele medo. Né? Medo de Pindamonhangaba. Medo de Pindamonhangaba. Porque eu não gostava daqui. Eu falava, Deus me livre nesse lugar, gente. Lugar parado. Oh, meu Deus. Porque São Paulo, se eu quisesse ir no mercado, 10 horas da noite estava aberto. Aqui não, só lá no centro. Então, eu tô com 43 anos, vou fazer o mês que vem. Eu morei em São Paulo praticamente 36 anos. Então é difícil. Aí vim pra cá. Aí comecei a fazer bolo no pote. E comecei a ir porta em porta. Eu ia pro IP1, IP2, Liberdade, CDHU, aqui no centro, tudo a pé. E você morava em qual bairro? Eu moro no IP2 ainda, né? Aí comecei a ir no porta em porta. Aí comecei a andar numa bicicleta. Aí comecei a fazer bolo de pote. E teve uns clientes que falaram assim, nossa, faz bolo caseiro, né? Porque o bolo no pote é muito caro. Às vezes você tem 2, 3 filhos, um caseiro você consegue suprir lá a família. Aí amém. Aí comecei a fazer os caseiros. No início, só Deus para ter muita misericórdia. Eu tenho uma amiga, que eu vou até citar o nome dela, Midian. Ela, na época, não tinha condições nenhuma de comprar. Eu ia lá, comprava material de fazer uma fornada de bolo. E grudava tudo. Ô prova. E São Paulo era uma besta, mas quando eu vim pra cá, os bolos grudavam tudo. Aí eu ligava pra ela, na época ela era a única amiga que eu tinha aqui. Aí falava, amiga do céu, que destruiu tudo, os bolos, ela traz aqui que eu vou comprar tudo. E me ajudava muito nessa parte. Aí começou a me ajudar divulgando os bolos, né? Aí foi quando eu conheci a Raquel trabalhando pra uma amiga nossa. E comecei a conversar com ela, essa amiga também, né, com a Elis, divulgava os meus bolos. E aí foi porta em porta. E eu com bicicleta pra lá e pra cá. Aí Jesus abençoou um carrinho. Aí coloquei um carrinho na porta da esquina de casa ali do IP2 com gás. Entre o gás e a farmácia. Aí tá bom. Fiquei ali um tempo. Aí meu esposo precisou viajar pra trabalhar fora. E eu não consegui conciliar os dois. Aí fiquei 1 ano fazendo bolo só em casa. Aí todo dia, o meu diferencial é fazer o bolo todo dia, eu faço bolo caseiro, todos os dias. Você vai pegar um bolo fresquinho, não é aquele bolo que tá de 2, 3 dias ali, não. Tem dia que dá 4h30, 5 horas, eu não tenho mais, porque eu faço todo dia. Aí eu tô fazendo de manhã, já posto, falo, hoje eu vou ter esse bolo, aí a pessoa já separa o que ela quer, já vai encomendando, né? E no final da tarde eu deixo alguns à pronta entrega, que eu sei que vai vender para não ficar pro dia seguinte. Raquel, a Josi falou sobre como que ela conseguiu ter a vitória. Você começou na onde? Você falou do endereço, tudo, mas no seu pensamento, quando você quis montar a sua empresa, você pensou num local. Antes do local, foi na sua casa ou foi em outro local de um amigo? Não, na verdade, eu sempre trabalhei com venda. Sempre. Vendas. Antes de eu morar aqui em Pindamonhangaba, onde eu morava, eu sempre vendia bastante coisa que eu pegava para revender, né? Sabe aqueles vendedores que passam deixando as coisas para vender? Deixa na casa. Isso. E você saia vendendo. Eu sempre, desde uns 15 anos assim que eu tinha, eu sempre pegava para poder vender. E eu já vendi um pouquinho de cada coisa, né?
Eu pegava aqueles produtos de casa, mesa e banho para vender. Teve um tempo que eu fazia bombom para vender também de porta em porta. E sempre eu gostei de oferecer assim para a vizinhança, né? Aí depois eu mudei para cá, para Pinda, em dezembro de 2020, dezembro de 2019. Eu mudei para cá. Aí, quando deu uns 6 meses que eu morava aqui, eu sempre procurava emprego, né, serviço. Cheguei até a fazer entrevista de emprego e nunca consegui nada assim. Aí, eu tinha uma amiga em comum, que é a Cida, né? E amiga assim, né? Eu sempre passava lá nesse lugar, que é onde ela trabalhava, e... Ela trabalhava com o quê? Numa loja também de roupa, lá no IP. Aí, um dia eu comentei com ela que eu tava saindo de uma entrevista de emprego, né? Não sabia se ia dar certo, porque tinha muita gente. Tinha mais de 200 pessoas para uma vaga só. Aí, eu falei pra ela, né? Que se ela soubesse de alguma coisa, pra ela me avisar que eu tava procurando serviço. Aí, ela foi e falou que a dona lá da loja, né? Que é a Elis, ela, lá do IP2, todo mundo conhece ela. Falou que ela tava precisando de uma pessoa, e qualquer coisa ela ia me falar. Aí eu cheguei e mandei mensagem pra ela, que eu já tinha um contato dela, que eu já comprava dela também, né, na verdade. Aí eu perguntei pra ela perguntou algumas coisas pra mim e perguntou se eu queria fazer um teste. Aí eu fui fazer esse teste. Aí ela foi, me contratou e eu fiquei trabalhando pra ela um tempo lá. Fiquei quase 4 anos lá com ela. Aí depois eu saí e aí ela mudou também de endereço. Aí depois que eu saí de lá, eu fiquei procurando serviço também em tudo enquanto era canto, gente. Mandei currículo em Aparecida, todas essas cidades aqui ao redor, eu mandei currículo. E nada de me chamarem. Ninguém. Parece que era uma coisa assim. Aí eu arrumei um bico final de semana na pizzaria em frente da minha casa e arrumei um bico também Meu nome? Na marmitaria. Aí eu trabalhava só final de semana, nos dois. Mas aí é ruim, né? Porque a pessoa fica sobrecarregada e tal. Aí um dia eu andando assim no bairro lá, passei e vi que no o ponto... IP2. Isso, no IP2. Vi que o ponto lá tava pra alugar. Sabe assim, quando a pessoa só vai de curiosidade, que nunca passou na minha cabeça de tipo assim, vou alugar um ponto, assim, do nada, né? Aí eu fui, entrei, aí eu vi o João sentado lá, aí eu fui e falei assim, moço, eu vou só olhar aqui, tá? Aí ele foi e falou, não, fica à vontade. Aí tá. Aí eu fui, entrei no ponto, aí eu olhei assim. Aí sabe quando parece cena de filme, que a pessoa encosta assim na parede e fica assim imaginando assim? Aí eu olhei, até eu pensei na minha cabeça assim, meu Deus, se eu pudesse. Ai. Aí eu peguei e saí, né? E no outro dia eu fui trabalhar de novo nessa marmitaria. Aí eu fiquei pensando nesse ponto, pensando. E o João, que é o dono lá do ponto, ele já tinha me falado. Ele falou que eu podia, não, fica à vontade, mas tem uma pessoa na frente, tem um rapaz na frente. Eu falei, não, só tô olhando só, né? Nem imaginava nada. Raquel, você é natural de qual cidade? Eu sou do Maranhão. E como que você veio para Pindamonhangaba? Eu vim, na verdade eu vim por causa do meu marido, né? Que ele sempre trabalhou pra cá. E aí ele ia e voltava, ele foi e falou que não teria como ele ficar indo e voltando, eu teria que vir pra cá. Aí eu vim em 2019 e... E como você conseguiu ter o seu ponto? Então, aí quando eu cheguei aqui, eu trabalhei, né, em outros lugares. E depois eu vi, né, uma oportunidade, eu vi que tava pra alugar. E aí eu pedi pra Deus um sinal, né, se fosse da vontade dele, pra ele me mostrar, né. E foi tão, assim, rápido que deu muito certo, assim. Depois que eu vi que tava pra alugar e tentei arriscar e tô arriscando até hoje, foi muito rápido, assim, porque eu comecei lá com praticamente quase nada, né. Quem acompanha, quem conhece desde o começo, desde da inauguração, né, tinha pouquíssima coisa. E graças a Deus... tá aí. E tá dando certo até hoje. Você citou que pegou o contato do João. Como que foi? Sim, aí eu peguei por acaso, né, o número dele. E depois eu, igual eu falei, pedi um sinal pra Deus, pedi uma resposta. E ele me deu. E aí eu fui e liguei pra ele.
Ele foi e falou que tinha uma pessoa na frente, mas o rapaz tinha desistido. Aí eu fui e falei pra ele que eu ia lá, então. Aí, antes disso, eu tava fazendo uns bicos, né? E aí, era a semana do pagamento. Aí eu peguei o pagamento e fui pagar o aluguel, o primeiro aluguel pra ele. Aí eu peguei, entreguei o dinheiro na mão dele assim, ele me entregou a chave. Aí eu fui pra casa, sentei assim no sofá, respirei assim, eu falei, meu Deus do céu, e agora, né? Porque eu só tinha o dinheiro do aluguel, não tinha mais nada. Que eu nem Passou um filme na sua cabeça. Sim, porque eu não tinha nem planejado, não tinha planejado assim, eu vou montar uma loja, né? Eu só vi o ponto lá e deu na minha cabeça e eu fui lá e aluguei o ponto. Para você ver, Josi, a história, João e João, para todos, a vitória. A vitória quase... O ponto foi quase igual. O ponto eu passava ali e queimava meu coração. Aí, tava lá a placa falando que tava alugando, aí fui perguntar pro João. Sempre o João. É o João, sempre é o João. Ô, João! Eu tenho um filho, João. João Vitor. Um abraço, João. O João e a Vanessa são bênçãos nas nossas vidas, né, Raquel? É verdade. Então, aí passei e tava lá o ponto, aluga-se. Aí eu olhei e falei, Jesus, será? Eu não tinha nada, condição nenhuma. Aí eu fui lá. Aí perguntei pra ele, aí ele falou, olha, eu tô pensando em dividir o ponto. Aí eu falei, se você dividir, eu quero da esquina. Aí tá bom. Viajei, quando eu voltei, tava os dois alugados. Falei, nossa, pai. Aí tá bom. Passado um tempo, desocupou de novo. Aí foi quando a Raquel entrou, né? Ela me chamou, né? Hoje eu tenho a loja, graças a Deus, primeiramente. E segundo, a Raquel. Isso eu não escondo de ninguém. Todo mundo sabe que ela é meu braço direito. E a Raquel também é até funcionária sua? Voluntária? Raquel é minha funcionária voluntária que Deus preparou. Porque Deus falou para ela me ajudar, né? E ela foi na minha casa, me encorajou, porque eu sempre fui uma pessoa de muitos medos. Eu tô quebrando os meus medos hoje. Eu sempre, igual eu tive medo de andar de bicicleta, hoje eu ando de bicicleta. Vim tirar minha habilitação agora, né? Então eu sempre fui pessoas com medo. E ela sentou comigo, calculou o valor, falou, José, assim, assim, assim. Deus mandou te ajudar e eu vou te ajudar. Falei, amém. Aí começamos a procurar ponto e não deu certo. E Deus falou pra mim no meu coração que não era a hora de eu fazer aquilo. Amém. Foi quando aliás, o do meio estava desocupado. Só que o do meio eu não queria. Porque do lado do meio já tinha uma mulher que vendia salgado. Como que eu ia alugar do meio? Porque eu penso assim, você tem que pensar no próximo. Daí eu ia colocar bolo lá com a mulher de salgado do lado. E a mulher também vendia bolo. O sol é pra todos, mas, né? Aí eu falei, não, Raquel, do meio eu não quero. Aí, e eu andando na rua lá, aluguei um ponto. Aluguei não, vi um ponto. E pra mim tava tudo certo. Aí Deus falou pra mim, não é a hora. Aí eu falei pra ela, não é a hora. Deus falou que não era a hora. Aí tá bom, sosseguei. Passado um tempo, aí ela foi, alugou dela, montou a loja dela. Passado um tempo, do lado dela desocupou. Falei, agora. Aí fui lá, conversei com o João, conversei com a Vanessa. Aí eu não tinha condições, pedi pra baixar um pouco, pra me tentar comprar as coisas, né, os móveis, porque eu não tinha. Aí eles falaram, eu posso chegar nesse valor. Falei, não, nesse valor não tenho condições, mas tá bom. Aí saí e falei pra ela, se for de Deus eu volto aqui ainda. Aí, montei na bicicleta, que no início aqui eu entregava bolo nesse Moreira todinho. Onde chamava, me pedia bolo, você entrega aqui, entrega, e sem taxa ainda na época. Rapaz, olha, nosso pai. Aí, fui lá, montei na bicicleta, falei pra Vanessa, se for de Deus, Vanessa, eu vou voltar aqui ainda. Aí quando eu sentei na bicicleta, Deus me fez lembrar de uma irmã. Vai na casa dessa irmã. Aí cheguei no meio do caminho, ele falou pra mim, tá acabando o seu sofrimento. Porque eu ficava nesse sol, pra lá e pra cá. Né? Pegar esse sol aqui não é fácil. Aí, mas sonhos a gente tem, né? E nós temos mais ainda. Mas amém. Aí cheguei lá, a irmã falou pra mim, falou, Josi, Deus mandou te falar isso, isso, isso e isso. Falei, amém. Voltei e falei pra Vanessa, falei, Vanessa, pode... Eu falei pra ela, eu tenho tanto. Eu não tinha o aluguel todo também, não. Eu tinha só metade. Falei pra ela, você me dá uma semana ou 2 semanas pra me conseguir a outra metade,
e eu te trago ela, posso tirar a placa? Eu falei, pode tirar a placa. Aluguei lá pela metade. E olha só, aí aluguei, ficou 3 meses fechado. Não ficou, 3 não, ficou novembro, dezembro. No mês de janeiro eu falei, Deus, eu preciso abrir, como que eu vou fazer? Eu não tenho nada, nada. Eu tinha só um freezer, porque eu não tenho nada, mas um freezer não tem nada a ver com o bolo, né? Aí eu tinha um freezer, uma estufa de uma outra época que a gente ia montar salgado, mas acabou que a gente desistiu. A gente comprou as coisas, mas desistiu. Aí eu falei, vou levar isso mesmo. E eu queria abrir com xícara, com, né, fazendo café, tudo bonitinho. Aí na véspera de eu abrir, falei, Deus, eu não tenho nada. Como que eu vou fazer? Eu queria xícara. Quem aí, foi o amigo ou amiga que ajudou? Na xícara? Não, aí tá. Na xícara foi. Então eu lá pensando, aí ok, sempre Raquel. Raquel mandou mensagem pra mim quase na véspera. Eu ia abrir acho que numa sexta-feira, numa terça-feira, ela mandou mensagem pra mim, Josi, escolhe essa xícara. Qual que você quer? Eu falei, não, mulher, você também tá começando agora, né? Eu falei, não precisa não. Ela, mulher, tu fala de mim, mas tu não sabe ser abençoada. Eu falei, tá bom, eu quero essa. Aí ela me deu a xícara. Tanto é que você for lá na minha loja, o senhor já tomou café na minha xícara. Sim, eu delícia. Morro de vergonha naquela xícara. De vergonha, não, morro de medo de quebrar de ciúme naquela xícara. Por quê? A hora que ela entrou com a xícara, que ela me entregou, que eu abri, é a cor que Deus colocou no meu coração, que é o marrom e aquele rosinha. Que eu olhei a xícara, foi a cor certinha. Aí eu chorei. Aí Deus foi ministrando no meu coração. Acalma, vou eu provendo em tudo, no detalhe. E é no detalhe. Na época teve pessoas que me ligou. Para algumas pessoas eu falo isso, mas teve pessoas que me abençoou com dinheiro. Teve uma pessoa mesmo que me mandou mensagem, me ligou e falou, Josi, qual é o seu Pix? Na época me abençoou com R$1.000. E eu pensava em pedir para um, pensava em pedir para outro, falava, meu Deus, eu não tenho, como que eu vou fazer? Eu quero abrir, mas eu não tenho condições. Pensava em pedir, Deus falava para mim, não, você não vai pedir. E, sabe, chegou pessoas nos meus móveis, a mulher nem me conhecia, a Dona Irene, nem me conhecia. A Dona Irene fez o meu balcão e o restante dos meus móveis, ela fez sem me conhecer, parcelado. Tem coisas que foi assim, que você vê que é Deus que está fazendo. O meu tudo. Se eu for falar tudo, tem a mão de Deus. E Deus não divide a glória dele com ninguém. E por isso que eu falo para todos. Deus coloca os amigos. O Gerson é um amigo que está aqui, voluntário, apoiando o projeto. O Gel, essa mesa aqui, ele falou assim, eu vou fazer a mesa do Jornal Visionários. E fez. Donizete correu atrás dos apoiadores, o Edivan, Teco, Altamiro, o Vanderlei, todos os amigos, o Washington, todos os amigos junto com o Fernando Frangão. E você, a Josi e a Raquel, amiga, ajudando para crescer o bolo, que é o bolo de qualidade. Eu já fui lá, é uma delícia. Pode ir lá, minha gente. É bom você passar o endereço para todos. Alameda das Grevilhas, IP262, em frente ao UBS. Entregamos... E a loja é do lado. Do lado, endereço, ladinho. É o mesmo endereço. É o mesmo endereço. Eu sou funcionária voluntária da Tendência Modas. Vai ter dia que você vai me ver lá de touquinha, com a Avental atendendo a loja da Tendências. Porque ela saiu para fazer alguma coisa. E vai ter dias que você vai ser atendida também pela Tendência na Vitória Bolos. A maioria das vezes você vai ver mais a tendência na Vitória Bolos. Porque a Vitória Bolos às vezes sai para fazer entrega, né? Entregamos em Moreira, em vários bairros por aqui, IP1, IP2, Carina, CDHU, Liberdade, Vale, Laerte. O filho ajudando agora? Meu menininho, meu menino não, né? Menino não. Ajudando também, eu já fazia as entregas. De baiquinha, entregando. Né? Ele é uma benção. E Deus pequeno. Ele é, pra você ver como é que Deus faz, né? Teve um dia que ele falou assim, mamãe, eu vou te ajudar a vender os bolos. Eu pensei, mas o menino saiu em 10 minutos e vendeu 6 bolos. O que tava no carrinho. Eu falei, nossa, pai, no outro dia... Aprendendo com a Raquel e com a Josi. Olha, são uma benção. Os dois, que o Matheus também anda muito com o Henrique. Os dois, é uma benção. Então... Mas é isso. A tendência, por que o nome? Então, Tendência Modas eu escolhi, antes eu até pensava em colocar meu nome.
Só que aí eu fiquei, será, Raquel, Mas você tem um né? projeto futuro aí de colocar a Raquel? Ah, Modas? se eu resolver mudar, porque às vezes acontece a gente, né? Passa por muitas Quem coisas guia é assim. Deus? Isso. E eu penso, se um dia eu resolver assim, eu penso, porque o povo já fala assim, ai... Vamos lá na Raquel. Lá na Raquel, é. Aí já fica, né? Todo mundo já conhece pelo nome. O povo vai bastante pela loja assim, conhece visualmente pela logo da loja, né? Aí o povo já sabe, a loja da Raquel. Apesar que tem um nome tendência lá, né? Qual foi o dia mais difícil de vender aquela roupa para aquela mulher que chegou e falou assim, hoje eu estou aqui para comprar roupa. E você pensou, e o que você agiu no momento? Então, hoje a gente sabe que entra, assim, gente de tudo enquanto é jeito nos comércios da gente, né? Tem gente que a gente vê, assim, que é numa facilidade, a pessoa já entra, assim, parece que ela já... Não precisa a gente nem dar dica nem nada. A pessoa já vai lá, ela mesmo já escolhe e já leva, né? Aí, mas tem pessoas que, às vezes, com uma simples dica que a gente acaba dando, acaba mudando ali, né? Uma atenção a mais, um atendimento, aí acaba indo para outro lado, né? Por que o nome é Vitória, a Vitória? Você criou esse projeto pensando só no bolo ou também um espaço? Vitória foi o nome que Deus me deu para colocar, Vitória. No início, quando eu comecei a fazer bolo aqui, porque lá em São Paulo eu não tinha nome. Mas quando eu vim para cá, que eu resolvi seguir, que era isso que eu queria fazer, né? Eu coloquei Ateliê Big Família. Depois coloquei Josi, mas o que queimava era Vitória. Aí quando eu aluguei lá, eu tentei mudar, né? Eu ia até colocar outro nome, porque acho que já tem até, eu não sei se tem uma outra chamada, mas eu pensei em mudar, mas Deus falou pra mim, não, Vitória. Aí eu deixei Vitória. E onde eu passo, muitos me conhecem, oi Vitória. Eu já me chamam, eu tenho... Nem chamo mais de Josiane. Não, tem umas que já é íntima, ouvi. Eu fico, gente, olha que bonitinho. Ouvi, você faz isso? Vi, tem bolo ainda, Vi? Mas meu nome mesmo é Josi. Mas elas me chamam de Vitória. Vitória foi assim, foi Deus que mandou. Você, Raquel, é natural de qual cidade? Eu sou do Maranhão, sou maranhense. Pindamonhangaba, por que veio pra cá? Eu vim pra cá através do meu marido, né? Ele sempre trabalhava pra cá e aí teve uma vez que ele falou pra mim que não teria como ele ficar indo e voltando. E aí ele falou que era pra mim vir pra cá. Quase morro de medo. Porque nunca viajei, nunca saí assim de lugar, ainda mais pra cá, tão distante, né? Mas aí vim com medo mesmo, mas vim. Vim em 2019, agora em fevereiro... dia 22, faz 7 anos que eu tô morando aqui. 7 anos? 7 anos. Você trabalhou numa pizzaria, a Fratelli, e também no restaurante. Qual é a diferença do atendimento com a população? Então, as duas eu tinha, vamos dizer assim, praticamente a mesma função, né? Era auxiliar. Lá na pizzaria eu trabalhava atendendo os pedidos no WhatsApp e lá na marmitaria eu montava as marmitas. E o maior sonho da tendência? O maior sonho da tendência é viralizar. Já pensou? Tendência Modas viralizada, fazendo entregas para todo o Brasil. E vai acontecer. Amém. Josi. Amém. A mesma coisa. Josi, qual foi o dia mais difícil da Vitória? Bolos caseiros. Nossa, pai, já teve tantos. Mas já teve dias de eu estar lá na São Benedito para entregar bolo lá no Vale. Esse dia eu não esqueço. A corrente da bicicleta soltou. Eu com meus meninos em casa, chovendo, sem ninguém na rua para me ajudar, eu com aqueles bolos tomando chuva. Aí eu lembro que eu liguei para a cliente e falei assim, mulher, eu tô aqui, tá assim, assim, assim. Ela, não, Josi, fica em paz. A hora que der pra você entregar o bolo aqui, tá tudo certo. Ainda cheguei na porta da casa dela, ela falou pra mim assim, Josi, a hora que você me ligou, filha, eu fui lá orar por você, né, pela sua situação. Mas Deus me mostrou você vindo me entregar um bolo aqui de carro. Eu falei pra ela, tu acredita que eu tô me preparando pra tirar a habilitação, mulher?
E ó, hoje eu tô habilitada, tô pegando aos pouquinhos, mas tô habilitada. Daqui a pouco você entrega Nossa, aí agora daqui uns dias eu vou entregar para todo canto de carro. Porque por enquanto, né, eu ainda tenho muito medo, né? Tô indo aos pouquinhos, né? Porque a gente dirige pra gente, mas tem que dirigir pros outros também, né? Esse é o pior, né? Mas já teve vários também. Que as pessoas, quem tá na frente, não sabe o que acontece por trás. Já teve dia de uma fornada, eu desinformar, quebrar tudo. E você come primeiramente com os olhos, né? Como é que você vai entregar um bolo todo quebrado? Eu não tenho coragem. Às vezes você vai nos cantos por aí, vai em mercado, você vê lá o bolo todo quebrado. Não. A pessoa come com os olhos primeiro. Aí eu já não vendi aquele bolo. Nossa, já teve vários. Nossa, olha, só Deus pela misericórdia. Mas, aos pouquinhos a gente tá indo. Deus vai dando vitória e vai dando sabedoria. Aí Deus colocou a Raquel na minha vida. Hoje eu tenho a loja. Com a loja já fica um pouco mais fácil, porque o cliente pode vir até você se você não consegue levar para ele, né? Então, mas já passei até chegar aqui, já foi, nossa, foi muito choro, foi muita coisa. Porque às vezes a pessoa passa, não sabe o que está acontecendo, vê às vezes você sentado ali, que às vezes, muitas das vezes a Raquel tem mania de ficar sentada lá. Porque se não tem cliente, vai fazer o que? Ficar em pé. A gente senta aí, já posta no grupo, posta na linha de transmissão, posta no Instagram, posta no Facebook. Aí se você gosta do bolo de milho, eu mando um bolo de milho pra você, pra dizer que eu tenho aquele bolo, pra dar uma estigada de você, né? Aí passa o povo lá e fala, vida boa, vida de empreendedor não é bom, não. É só Deus. É que a gente levanta todos os dias pra correr atrás do nosso. Mas se dizer que é fácil, não é, não. Se você não colocar Deus na frente e ter coragem, é só Deus, que não é fácil. Qual é a coragem da tendência, Raquel? Eu vou falar de uma situação vou falar rapidinho de uma situação. Eu, antes da loja, antes de vir pra cá, na verdade, né? Eu era uma pessoa, assim, muito... Na verdade, eu sou uma pessoa muito tímida. Eu sou um pouco mais, assim... Até eu me abrir e ser eu de verdade, é um pouco demorado. E eu era uma pessoa que eu não fazia nada sozinha. Nada. Se eu ia pra algum lugar, eu tinha que estar na companhia de alguém. Nada eu fazia sozinha. E acho que a minha maior coragem foi quando eu fui fazer a minha primeira compra pra loja. E eu fui sozinha pro Brás. Você foi lá no Brás sozinha? E eu não conhecia nada. E sempre eu ouvia falar assim, né? Que é perigoso, tem muito, né, roubo, assalto e tal, né? E eu Esse desafio foi como? Eu fui chorando no ônibus. Ai, gente, desculpa. Eu fui chorando no ônibus, mas não de medo, de felicidade. De estar indo fazer isso sozinha, né? Num lugar tão grande, porque o Brás é imenso. A gente pode ir lá todo dia, e todo dia é uma coisa diferente que tem lá. E eu fui, e cheguei lá, parecia que eu já conhecia, né? Eu acho que Deus me guiando, assim, em cada rua, em cada lugar, porque eu fui e voltei, e quando eu cheguei no ônibus de manhã, um senhor perguntou, assim, se eu não tinha me perdido, porque ele tinha se perdido. Aí eu falei, eu com o meu celular carregado, e o meu GPS, eu vou até pra China. E fui e voltei bonitinho, e eu tô indo até hoje. Eu acho que, assim, né, uma parte, assim, que se eu fosse falar da minha vida de coragem, eu falaria isso. Foi a coragem e o desafio do medo, igual você falou. Sim. A Josi falou que ela tinha medo, mas superou. E você superou também. Sim, nossa. Tem umas amigas de loja também que a gente marca junta pra elas irem comigo, porque elas também não vão só e às vezes fica com medo de ir só, né? Aí a gente marca e vai todo mundo junto. Um empolgando o outro. Mas a Raquel e eu, é uma coisa que Deus fez assim com nós duas, que não tem explicação. Até a habilitação. Foi verdade. Até a habilitação. Pode contar, né? Pode. Eu comecei a fazer primeiro. Eu comecei a tirar primeiro. Aí eu comecei a fazer o CFC e fui levar, acho que foi melancia, porque ela tava calor. Aí eu fui levar melancia pra ela, cheguei lá, ela falou, você pra onde? Falei assim, eu tô tirando habilitação. Aí ela falou assim, nossa, mulher, eu sou doida pra tirar a habilitação, mas eu não posso. Eu falei, mas por que você não pode? Ela, porque eu não enxergo direito de um olho. Aí eu falei, mulher, é o que eu sou sincera, né? Eu falei pra ela, eu achei que tu era zaroia. Ela deu risada, eu falei, eu achei que tu era zaroia, mas ou não você já tem.
Falei, aí eu fui lá, conversei com a moça pegou e falou assim, não, manda ela vir. Ela foi, conversou com a moça, foi lá, marcou o exame e começou a tirar. Aí nesse meio período eu comecei a fazer também o exame prático. Só que eu peguei dengue. Aí eu parei meu processo. E ela deu sequência no dela e tirou. Tirou? Tirou. Tirei. Parabéns. Ela tirou, passou de primeira e eu fiquei pra trás. Aí, só que o que acontece? Nesse meio termo, eu tinha feito algumas aulas e fui fazer as outras. Só que o que eu já tinha feito eu esqueci praticamente. Eu não tinha pegado ainda a baliza da direita. Você acredita que a Raquel me ensinou a fazer a baliza da esquerda? Quem me ensinou a fazer a baliza da esquerda foi a Raquel, não foi o instrutor, foi Deus e foi a Raquel. Raquel me ensinou direitinho onde eu ia parar lá na hora, para que lado eu ia distorcer o volante, No nosso carro imaginário. No carro imaginário. Nós sentava lá na frente, ela falava, ó, sentou, arruma tudo, aí você vai pegar, você vai com o carro até em tal lugar, lá você vai distorcer o volante, vai olhar pro retrovisor, depois você distorce e pronto. E no dia da prova, qual baliza que eu fui fazer? A que a Raquel me ensinou. Você acredita? Eu tinha pegado direitinho a baliza da direita, pois eu fiz certinho a baliza que ela me ensinou, que é a baliza da esquerda. E passei de primeira também, graças a Deus, que foi ele que fez eu passar, né? Tudo em Deus guiando. Tudo. Então a nossa conexão olha, foi Deus que colocou uma na vida da outra. Todos que estão assistindo agora, eles querem saber o WhatsApp para mandar uma mensagem e ligar para pedir o bolo, Vitória. O WhatsApp é o 12 99135 4878. Repita. 12 99135 4878. E você pode seguir também no Instagram, é o Vitória Bolos Caseiros. Raquel, o WhatsApp para todos. Para quem quiser acompanhar nas redes sociais, o WhatsApp da loja é o 12 988430600 e o Instagram é o loja tendência _ modas. E lá no Facebook também tá como Raquel Costa. A tendência e a Raquel se espelham em alguém? Ai, primeiramente em Deus, né? Porque sem ele... Esses dias mesmo a gente estava conversando essa semana que a gente vê tantas lojas, tantas coisas fechando, né? E a gente tá aí com as nossas portas abertas todo santo dia. É Deus que sustenta a gente, viu? Se a gente não colocar ele em primeiro lugar, né? A gente não vai muito longe, não. Se Deus, é ele. Já chegou o dia de não entrar uma alma dentro da loja. Mas pergunta lá, quanto foi que nós atrasou o aluguel, né, Raquel? É verdade. É Deus que supre tudo. Tem dia que você menos espera, chega lá um cliente e quer tantos bolos assim, assim, assim. É isso que eu ia Chega falar. lá desesperado. Eu quero tantos bolos assim, assim. Aí você fez a venda do dia que você achou que você não ia vender nada. É mistério. Já paga o aluguel, já... Já, fica é assim. Fica tranquilo. Aí lá também eu não vendo só os bolos. Aí eu tenho açaí, aí salgado. Tem salgado também? Salgado futuramente eu vou ter todos. Mas de início agora eu tenho só a coxinha. Eu trabalho só com a E coxinha. o risório? No risole eu parei. Risoles. O risole, eu uma gosto muito delícia. do risole. É, Mas futuramente eu vou ter salsicha. o João, enroladinho eu de já chego lá, o queijo. João já pede o café e risório. Sim. E o risoles. É o E meu agora preferido parou. também. Eu só tá precisando tomar um cafezinho com a gente, Não, né? nós vamos voltar. O Gerson vai comigo lá e vamos convidar mais gente. Vamos. Com certeza. Porque o bolo é uma delícia. Minha mulher gosta muito do seu bolo. E é um bolo maciozinho. Não, e pra caramba. caseiro mesmo, É não o caseiro de verdade. É caseiro, não é massa pronta, não. Já passaram na minha loja me oferecendo. Massa pronta, cobertura pronta, nada de pronto. Eu vou lá, faço, compro a cenourinha, da laranja é da laranja, do limão é do limão, é tudo, né? Então, você vai ter um bolo de qualidade aqui, ó. Pode mostrar, né? Pode, com Esse certeza. aqui, ó. Deixa eu abrir ele. Eu ia trazer com cobertura, mas eu trouxe o cenoura formigueiro, que tá Olha o sendo... cheiro. Tá dando água na boca Não, do só o Gerson. cheiro. O Pena que vocês Gerson- não podem sentir o cheiro. Mas é um bolo que tá Eu saindo tirei muito. o açúcar, eu tô O querendo cenoura comer já, formigueiro. mas não posso. Ah, uma fatia só. A fatia Amanhã quem quiser já pode estar me mandando mensagem encomendando o seu. Tá bom? Raquel, chegou o final. Deixa a sua palavra para todos que estão assistindo. Gente, sempre que eu vou fazer meus agradecimentos, eu agradeço primeiramente a Deus. E eu gosto muito de um versículo que eu carrego ele na minha vida. Na minha vida, sim, é o versículo que
resume tudo a minha vida junto com a da loja, né? Que é o Efésios 3:20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que a gente pensa. Porque é assim que Deus faz. Às vezes a gente pensa uma coisa, mas Deus vai lá... prepara Coisas maiores ainda na vida da gente, né? E quantas coisas que tá esperando a gente no futuro, né? O que você vê, igual eu falei, terminar, a tendência e a vitória juntos sempre? Sempre, se Deus quiser. Mas e o local pode acontecer um sonho futuro? Pode, Com certeza, sim. porque ó, pela honra e glória do Senhor, Jesus prepara tudo. Às vezes, ó, a gente tá junto ali já mais de 2 anos. Sim. Né? Graças a Deus, a gente nunca teve uma discussão. Já às vezes se chateou uma com a outra, porque isso não tem como. Mas nunca brigamos, graças a Deus. E por que não futuramente? Né? Igual amanhã pertence a Jesus. Igual ela falou, o versículo da palavra de Deus, que é muito importante. Deixa a sua palavra final para todos. Minha palavra? A sua palavra final. Que a gente nunca deve desistir dos nossos sonhos. Sempre colocar Deus em tudo. Por mais difícil, às vezes você está passando por alguma situação, né, que a gente acha que está passando por um momento difícil, que ali é o fim. Não. Quando a gente acha que é o fim, é ali que Jesus chega. Muitas das vezes, todas as provas que eu já passei, eu falava, Jesus, eu vou morrer. Não. Aí ele chegava com a misericórdia dele, né? E quando a gente acha, pra gente, todo deserto, toda prova é dor e sofrimento. Para Deus é crescimento. Então, se você está passando por alguma coisa hoje, coloca Deus na frente. Amém? Deus é muito grande na nossa vida. Amém. Um abraço a todos e peço para vocês seguirem o canal Jornal Visionários. Gerson, Deus abençoe, gratidão, meu irmãozão. Vamos com Deus. Tchau, até semana que vem.